Noite não, boa tarde, né? É que vocês estão tudo pretinho no meus olhos, né? Porque essa luz assim, só tem nordestino hoje aqui. Cadê a nordestina? Tá aqui pulando mais do que? Cadê? Olha, disse que nordestino é tudo devagar, não acho não, gente, né? Você viu, né? Menina parece que tinha uma mola embaixo dela. Vocês estão bem? Né? Jovem tá sempre bem. Quando você chegar assim nos 50, assim igual eu, você não vai ficar tão bem. Claro que vai, né? Eu trago aqui uma amiga e também missionária, né? A Alessandra. Vem cá, Alessandra, para o pessoal te conhecer. Ela é mais chique que eu, tá? Olha só, ela tá me acompanhando, olha como ela vem, gente. Não dá raiva? Dá raiva, não dá? Dá uma boa tarde. Boa tarde, meninos, meninas. Porque nós somos sempre meninos e meninas. Amém? Obrigado, minha irmã. Ela tem uma palavra muito interessante, né? Um dia que vocês precisarem, aí depois eu falo com uma liderança muito boa. Deus fez algo assim, muito abençoador na vida dessa mulher, onde só ela pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelas revelações que Deus tem te dado, tem te mostrado, né, amada? E a gente nós nos tornamos amiga, tem pouco tempo, mas mais chegado, tá aqui vocês, tudo com... Tá gravando? Não, né? Tudo de bundinha ali esfregando na nossa cara, que a gente estava sentado ali, né? E aí, eu falando para ela assim, né? Como é bom e saudável termos amigos que nos fazem bem. Amigos que pouco tempo e a gente já sente essa harmonia. Tão pouco tempo e a gente sente a saúde da amizade. Amém, queridos? Hoje em dia a gente desconfia de todo mundo, a gente tem medo de todo mundo. Tenho pena dessa geração de vocês, onde a gente tem que se esconder o tempo todo, onde a gente não pode falar dos nossos erros, das nossas falhas. Porque não pense porque você está de preto e tem escrito Jesus, e eu estou, Jesus transforma assim, né? Com essa blusa parecendo que o forro do meu sofá, né? E que a gente é melhor do que qualquer outras pessoas, de jeito nenhum. Olho para vocês assim, eu vejo um bando de pecador, sem vergonhas ainda, né? Até essa que estava tocando aqui também. Essa carinha, pecadora. Mas a questão é, eu faço isso com todo mundo que está cantando, tá? A questão é, quem merece o reino de Deus, né? Afinal de contas, quem merece o reino de Deus? Mateus 21, 31, Jesus ele começa falando de uma parábola, ele finaliza uma parábola daquela que o pai manda 2 filhos fazerem uma coisa e... Isso. Assim não vale, né? Você quer que as caretinhas, os biquinhos, né, que ela fez, né? Vocês são cruel fazer... Aí você para, né? Ela quer pegar na hora que eu fizer bico, só, né? Mas essa parábola, esse versículo, ele já é a finalização de um pai que manda 2 filhos fazerem uma coisa, um diz sim e outro diz não. Nessa um diz sim e outro diz não, aquele que diz sim, que vai fazer, não obedece, e aquele que diz que não, vai lá e obedece. Coisa interessante, né? Aí, Jesus, ele finaliza dizendo assim, adiante de vós, adentrará ao reino de Deus, as meretrizes e os publicanos. Agora eu posso fazer cara e boca. À vontade. Ela já saiu. Eu estava ficando bonitinha assim, né? Para ela pegar uma foto bacana. Tenho quase 50, filho. E eu queria saber, antes de mais nada, né? Quanto tempo eu tenho? Porque mulher fala, viu? Então, dá uma monitorada aí no meu tempo. E eu queria só ter uma noção para poder a gente... Isso. 5 horas. Beleza. Eu ouvi 5. E é só para eu anotar aqui. Então, assim, a gente vê que existe já uma visão da parte de Deus em relação ao reino dele. O reino dele não era apenas para o povo de Israel. O reino dele não estava estabelecido apenas, já estava começando o estabelecimento desse reino, apenas para um grupo que se intitulava... e trazia como identidade Abraão. Não, eu sou filho de Abraão, e por isso o céu é meu.
Por isso esse reino é meu. Por isso essa herança é minha. Desculpa, a herança não é sua porque você é descendente de alguém, porque seu pai é crente, porque sua mãe é crente, porque você bota a camiseta Jesus. Não é isso. Que você pula, porque você grita, porque você canta, porque você prega. O reino de Deus não tem a ver com comida e bebida, nem com, né? O reino de Deus, ele é diferente. Mas a questão não é o reino de Deus, porque ele é para quem, afinal de contas? É para aquele que obedece, é para aquele que diz sim e vai, e não vai, ou para aquele que diz não e acaba indo. Né? A gente olha, e eu vou falar para vocês sobre um ministério que eu tenho, que ele tem a ver com a evangelização e atendimento a pessoas envolvidas na prostituição. É um tema que não é lá maravilhoso, né? Tem alguém aqui com menos de 12 anos de idade? Tem? Só para saber? Não, né? Ok. Então, é um tema meio pesado, né? E quem é que merece o reino de Deus? A gente olha para uma mulher que se prostitui. Ela está ali na esquina, seminua, nua. No caso da Vila Mimosa, quem já ouviu falar em Vila Mimosa aqui no Rio de Janeiro? Você já viu, né? Sem vergonhas. Eu sei. Então, Vila Mimosa, ela existe desde a década de 20. E para você ter uma ideia, Albert Einstein já esteve na Vila Mimosa. Mas ela não é onde é hoje, né? Ela está sediada lá na Praça da Bandeira. Vila Mimosa não é um bairro, ela é uma reunião de prostíbulos, que já esteve no centro da cidade, já esteve anteriormente em outro local. Então, a Vila Mimosa, ela começa na década de 20, né? Onde as polacas chegam da guerra e elas, naquela época, as mulheres, elas eram ou esposa, ou mãe, ou ficava para a titia, ou era prostituta. Não tinha opção. E aí, essas mulheres chegam e os maridos morreram na guerra e elas precisam ganhar dinheiro. Elas precisam manter-se, ok? E aí elas começam a se prostituírem. Quando a gente olha para uma mulher dessa, a gente olha e vê uma mulher leviana, uma mulher, desculpa a expressão, safada, uma vadia, né? Está ali porque quer. Muitos de nós pensam assim, né? Mas Deus, quando olha para essas mulheres, que a gente tem um olhar diferenciado, vamos dizer que agora está passando uma mulher que se prostitui. Eu não uso o termo prostituta porque, socialmente falando, é incorreto. Mas também eu não vou usar profissional do sexo, que muita igreja tem essa dificuldade, ok? De lidar com essa palavra. Então, quando essa mulher que se prostitui passa, se eu estou no alto de um prédio, eu olho e falo assim, vagabunda. Sem vergonha. E a gente dá vários nomes para ela. Ela olha para você e fala, eu ganho mais que você. E a gente até acredita nisso, né? E aí, essa mulher que passa se prostituindo, Deus olha lá do céu, um pouco andares acima mais do que a gente, e Ele tem uma visão ampla dessa mulher e do coração dela. Você diz, e eu digo, lá vai uma pessoa sem vergonha. Deus diz, lá vai alguém que eu morri na cruz do Calvário por ela. Amém? Passa um homossexual, a gente diz, vai lá um homem que gosta de se relacionar sexualmente com outro homem. Passa uma menina que gosta de meninas. E aí a gente fala, ela é uma sem vergonha, ela é uma lésbica, uma safada. Deus, quando passa homossexual, quando passa a lésbica, Deus olha e fala assim, lá vai meus filhos amados, da qual eu enviei Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por ele. O nosso olhar é diferente do olhar de Deus. Quem dera que se a gente também tivesse esse olhar, nosso olhar filtrado pelo de Deus, e observasse isso. Observasse como Deus observa. Visse futuro na vida daquelas que ninguém vê futuro. Né? E, infelizmente, nós religiosos, né, temos a tendência à hipocrisia, e é uma tendência terrível. E a gente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Ele veio para isso. Quem lembra daquele trio lá em Pernambuco? Aquele trio que pegava as pessoas e matava, pegava mulheres, matava, comia a carne dessas pessoas e moía a carne dessas pessoas, colocava em salgados, em quibe e vendia.
Não lembram disso? Não? Esse grupo não lembra? Esse grupo é o grupo surtado, esse grupo lembra, né? Problema de memória, a idade, eu sei disso. Eu estou brincando. Esse grupo de pessoas, esse trio, né? Eles viviam maritalmente. Você sabe quem esses caras conseguiam pegar? Eram mulheres. Você sabe por que eles conseguiam pegar as mulheres? Normalmente eram mulheres que os pais não estavam de junto. Eram mulheres que não foram recebidas por seus vizinhos. Eram mulheres que demoraram muito para descobrirem que ela estava morta. Que elas estavam mortas. Né? Por quê? Porque todas as vezes que a gente exclui alguém, essa pessoa vai ser acolhida em outro lugar. Deu para entender? Chega alguém aqui na igreja, mas ela se prostitui, ela é lésbica, ela é alcoólatra, ela é isso, ela é aquilo, ela é sem vergonha, seja lá quem for. Aí o que a gente faz? Deixa de ladinho. Porque pensa bem, irmãos, vocês cabra macho, tem um monte aqui cheio de barbão, né? Homem, 350%. E aí você sai e leva um novo convertido que é meio quebradinho, a mãozinha dele, né? E aí você sai e leva essa pessoa, ele está aqui, ele se converteu, mas os trajeitos não deixou ainda. E vamos lá na pizzaria, vamos comer uma pizza, né? E aí esse irmão, que veio do homossexualismo, fala, eu também vou, porque eu sou homem. Vocês não convidaram ele, mas ele vai. Né? Fazer o quê? E aí vai, e você tem a boa vontade, está achando que está fazendo benefício e leva o cara. Chega na hora, ele é o primeiro a sentar e pegar o cardápio. Aí ele pega o cardápio e fala assim, garçom, uma de calabresa. Ui. Você, cabra macho, um homem barbudo, olha e fala assim, por que é que eu trouxe ele? Não é verdade? Pensa agora uma mulher entrando por essa porta, com uma roupa assim bem devassa, ou então com um jeito assim muito espalhafatoso. Quem tem namorado, normalmente vai entrar em oração? Não, vai beliscar o cara. Se olhar, eu te mato, desgraçado. Né? Assim, crentes espiritualmente, né? Assim, muito espirituais. E os olhares? Eu olho assim os crentes, se eu fosse aquela, já viu aquele flecha? Tem um arqueiro, né? E se eu pudesse, só graças a Deus, eu dava um tiro nos olhos, só nos olhos do crente, né? Porque crente, ele gosta de olhar para as pessoas assim com um certo descaso, dependendo de como ele está vestido, um certo desprezo, né? E às vezes eu chego nas igrejas, eu estou assim muito maloqueira de tênis, e às vezes eu vou à igreja chique. Às vezes eu vou assim. E aí o que acontece? Eu estou lá no fundão. E aí eu penso, poxa, a pregadora não chegou. Eu fico quieta. Ninguém me cumprimentou. Passa, faz cara feia, se tudo no salto, todo maquiado, muito bonito, todo mundo chique. Aí fala assim, bom, aí a pregadora da noite, só quem me chamou sabe como é que eu sou. E aí chama Rai Godoy, e aí o pessoal vem, me abraça, beija, né? Aí eu falo assim, virei até gente agora, né? Quando a gente não acolher as pessoas, seja ela lá, que tipo ela for, o mundo vai acolher. Esse trio acolhia essas mulheres. Mas eles não acolhiam, né? A mulher, o marido e a amante, que moravam todos juntos, não acolhiam porque estava tendo carinho, mas acolhia porque queria se beneficiar do corpo dessa pessoa. Matar, cortar a carne. Pensa aí essa pessoa ter passado pela sua vida e você não ter acolhido essa pessoa. Já imaginou? Precisamos pensar sobre o acolhimento de pessoas de várias camadas sociais, de pessoas de várias situações e de várias condições. Por favor, essa geração, faça diferente da gente. Não sejam preconceituosos, não tenham medo de ninguém levar seu marido, sua namorada, porque Deus, se Ele te levantar para fazer o acolhimento de pessoas que todo mundo exclui, Ele vai providenciar todas as coisas. As perdas valem a pena. Se você perder alguma coisa nessa vida, é porque na verdade não era seu, não era sua. Até porque o que a gente tem nessa terra, se não a vida? Não é verdade? E falar em prostituição
é muito complicado, porque no Brasil não existe estudos referenciais sobre a prostituição. Por que não existe? Porque muitas vezes nós que somos religiosos e temos preconceitos em relação a essas pessoas, muitos de nós não sabem que em nosso meio, aqui hoje, pode ter alguma menina de igreja que se prostitui. Fala sério, tem. 90% das pessoas que estão na prostituição são ou vieram de igreja. São ou vieram, sim. Tem filhas de pastor lá. E elas fazem questão de não esconder. Tem umas que odeiam a igreja, tem outras que odeiam os crentes só, mas amam a igreja. Tem outras que acreditam em Deus, outras perderam a referência de Deus. E os clientes delas, muitos são de igreja. Quando a gente está fazendo evangelismo com essas mulheres, eu levo pouquíssimas pessoas. Por que eu levo pouquíssimas pessoas? Porque eu tenho medo que algumas pessoas que são da igreja encontrem vizinho, amigo, pai, mãe, tia. Por que é tão difícil saber o número de pessoas que se prostituem no Brasil? Por quê? Porque as pessoas se escondem. Não, eu sou enfermeira, marido. Eu vou cuidar de alguém essa noite, de um idoso, mas na verdade eu estou dentro da Vila Mimosa, achando que eu estou velada. E de repente aparece quem? Aparece Rai Godoy, com essa camiseta, falando de Jesus. E essa pessoa está lá, essa pessoa que parece que é acima do bem e do mal, ela está exposta a mim. E a quem vai comigo, eu dou conta. Se eu ver minha vizinha lá, eu jamais vou falar que eu encontrei ou coisa parecida. As meninas lá usam nomes diferentes. Então, tem uma que, o nome dela é Rose, mas lá dentro o nome é Gabi. Quando eu encontro ela na rua, ela é Rose, e quando eu encontro ela lá dentro, é Gabi. Tem outra que é Maria aqui fora, mas lá dentro é Patrícia. Então, lá dentro eu chamo ela de Patrícia, e aqui fora eu chamo ela de Maria. É um ministério extremamente difícil, muito difícil. No mundo existe, que a gente saiba, que tenha notícia, só um estudo, se eu não me engano, de 2008, da Fundação Celes, na França. Em 2008, estimava-se que 40 milhões de pessoas no mundo se prostituíam. Quando se fala 40 milhões de pessoas, nós estamos falando muito por baixo. Porque há muitas pessoas se prostituindo, e eu estava conversando com a Alessandra, e ela falando da glamorização e da normatização. O mundo e a mídia, o mundo tenta glamorizar a prostituição. Então, a gente olha para essas mulheres, a gente não vê o coração, e a gente pensa que essas mulheres, elas são felizes, porque elas ficam sorrindo, parece que elas são felizes. Elas olham para você, para mim, e falam assim, eu ganho mais que você, mas ela perde muito mais. Muito mais. Depois vocês podem pegar alguns endereços que eu pedi para digitar, de blog, de Face, para depois vocês olharem. Às vezes a gente vai fazer alguma reportagem e leva alguma dessas meninas que se converteram e elas vão dizer, não, eu entrei na prostituição porque eu precisava fazer uma lipo. Porque eu queria fazer faculdade. Há no ar um cheiro de falta de sentido para a vida também. Mas esse a gente não leva em conta. A gente tem pena da mulher que se prostitui quando ela passa fome. Mas quando ela passa fome e sede de sentido para a vida, a gente não se importa. Deu para entender? A gente usa a palavra sem vergonha. Como é que alguém vende seu corpo para poder fazer uma lipo? Aí você fala, essa é vergonhice. Não, é falta de Deus. E é uma falta e um rombo tão profundo que acredita que a sua autoestima e a sua vida e a reunir os seus fragmentos vai ser a partir de uma lipoaspiração. Então vale a pena vender o corpo. Isso é muito complicado. Esse estudo de 2008, na Fundação Celes, diz que 75% das mulheres no mundo, desses 40 milhões, 75% que se prostituem, são mulheres.
que são entre 13 e 25 anos, e mais, que metade dessas pessoas vivem na Ásia, e que mais ou menos 10% vive na América Latina. E como eu falei, não há referências no Brasil. No Brasil, nós temos, por incrível que pareça, uma estatística da fundação, da FUMEC, né, que é uma fundação mineira, da Faculdade de Ciências Humanas, lá, como eu já falei, de Minas, e ela aponta uma pesquisa dizendo que no país há aproximadamente, em 2008, 1,1 milhão de mulheres prostituindo-se. Olha que situação. E diz que esse é um número bem baixo da realidade, pois é muito difícil ter dados quantitativos. Imagina o IBGE chegando na sua casa. Olá, eu vim fazer o censo. Seu nome? Quanto é a sua renda? Quanto é isso? Quantos filhos tem? Qual a sua profissão? Não, eu sou prostituta. Não, eu sou traficante. Eu não sei nem se o IBGE chega na casa de algumas pessoas, sabe? Eles tiram uma média. O Brasil exporta muitas pessoas para se prostituir lá fora. E engraçado que existem muitos países que eles são cafetões. Como assim país cafetão? Países muito pobres, que as meninas são enviadas, quer dizer, fecha-se os olhos para essas mulheres que estão sendo traficadas para fora do país, porque essas mulheres vão ganhar em dólares e vão mandar o dinheiro para aquele país. Deu para entender? Então, vai gerar uma renda per capita maior. Então, o presidente do país, a Polícia Federal do país, as autoridades fazem isso. Camboja. Camboja é um lugar onde as meninas são arrastadas para a prostituição. Elas são roubadas para a prostituição. E se elas baterem o pé e dizer que não quer? Os olhos delas são vazados. Ok? Existe uma mulher no Camboja que ela... Quando a Polícia Federal do Camboja, porque ninguém acredita na polícia militar de lá, quando a Polícia Federal entra, essa mulher, ela saqueia algumas meninas que foram roubadas. Elas também roubam deles. Ela vive o tempo todo com medo. Mas por que ela faz isso? Porque também ela foi retirada da família. E é interessante que essa menina que não quer se prostituir, ela é tirada, saqueada dentro do seu lar e não quer se prostituir, tem um olho vazado, não pense que é levada para o médico, não. Ela fica com esse olho vazado se prostituindo. Se você não quiser se prostituir, corta-se um dedo, depois corta-se o outro. E vai amputando o corpo dessas pessoas. Se você acha que eu estou falando exagerado, procure The Half Sky, YouTube, e você vai ver histórias assim absurdas, né? Onde George Clooney e outros artistas americanos, eles procuram ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro e também ajudam, né, nesses países essa questão. No Brasil, não pense que está muito longe disso. Não pense. Eu estive no Tocantins. E tem uma cidade lá, onde a Polícia Federal atua. E pertinho de lá, os pais levam crianças de 9 e 10 anos de idade para se prostituir. Analisa bem aí, porque a gente sempre dá risada. Quando eu falo esse negócio do quibe, as pessoas que eram colocadas dentro do quibe e vendidas, tem gente que dá uma risadinha. Eu falo realmente que não era minha mãe. Porque se fosse a minha mãe, eu não estaria rindo. E as pessoas não imaginam. A pior coisa é quando alguém está falando e a gente não imagina. Pensa sua irmãzinha, seu irmãozinho, sua priminha, sua sobrinha, sendo levada para um homem adulto estuprá-la. Você sabe o que a população brasileira faz? Simplesmente fecha os olhos. Mas eu entendo. Quem é do mundo, pensa como o mundo. Mas eu não entendo porque a igreja, ela também fecha os olhos. Ela também finge que não vê. E a gente vai vivendo a mediocridade entre quatro paredes. E a gente vai vivendo essa vida ralé, se achando que somos o Israel espiritual de Deus. Prova para mim que você é crente. Prova para mim que você tem a identidade de Cristo. Me mostra no seu dia a dia, de fato, que Jesus e o Espírito Santo habitam em você, se você olhar para essas coisas e não se comover.
Eu sei que nem todos foram chamados para esse tipo de ministério. Eu sei disso. Vila Mimosa são mais de 70 casas, e dentro dessas casas tem vários quartinhos onde tem onde se comete, né? Onde tem um ato sexual. Não é fácil. Não é fácil. Muitas pessoas falam, eu quero ir lá e eu quero começar a trabalhar nesse ministério. E aí o que acontece? Quando eu dou a descrição, porque antes de você ir, você tem que saber o que rola lá. Tem irmãos que não vão, porque não contém o olhar. E tem irmãs que já foi comigo e foi parar no psicólogo. Saiu de lá e foi parar no psicólogo. Irmãs altamente espirituais. Cara, estar onde há muitas situações de crises, onde o governo entra ainda para validar a falta de dignidade dessas pessoas. Porque os nossos políticos estão normatizando através da profissionalização, né? O artigo, tem um código do pessoal do Ministério do Trabalho, que é o 5198, que normatiza, né, a questão da pessoa que se prostitui. Quem é, então, que é um criminoso, já que no Brasil o crime não é se prostituir? É o cafetão. Mas quem é o cafetão? Engraçado que lá na Vila Mimosa tem muitas cafetinas. Tem muitas. Muitas mesmo. Mulheres que alugam quarto para outras mulheres se prostituírem. Provavelmente isso vai estar no YouTube. E existem coisas que estão lá dentro que a gente não pode falar. E é uma condição assim, podre. Para que você tenha uma ideia, você pode passar e ver algumas mulheres nuas. Mas se você entrar numa daquelas galerias, um dia eu estava entrando, e eu não sei se estourou um cano, mas era assim, ó, de fezes. Descendo bem na minha frente, quase que aquilo espirra, não, vai em cima de mim. E eu pulei. E é ali que aquelas mulheres se prostituem. É ali que muitos maridos vão se contaminar. E eu sei que tem mulheres ali que estão com AIDS. Eu falo porque eu sei, eu atendo. Eu sou especialista em sexualidade. E muitas delas se sentem à vontade para conversar. Mas eu não tenho direito de sair batendo no ombro daqueles homens e falar, com aquela não, tá? Que aquela ali tem. Eles estão lá e eles vão sofrer os danos das suas escolhas. Imagina essa situação. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Acho que, quantas pessoas oram aqui por mulheres que se prostituem, para Deus salvar? 1, 2, eu acho que tem uns meia dúzia de gato pingado, né? Amém. É muito raro. A gente não se importa. A gente só fica chateado quando a coisa glamoriza e vira uma Bruna Surfistinha da vida. A gente acha um absurdo. A gente está achando um absurdo por quê? Porque veio para a mídia? Porque a prostituição existe. O que a gente faz com ela? Às vezes a gente vai lá falar do amor de Deus para essas pessoas e ela fala, não, eu participo do pequeno grupo da célula da igreja. Eu fico pensando assim, onde estão as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus que não olhou para o olhar dessa mulher e não percebeu que ela estava numa vida assim? Por que a gente está fingindo que as coisas são tão boas com a gente, que a gente olha para o outro e a gente não percebe que ele está na condição que está? Porque a gente está convivendo de mentira. E quem é doido de chegar na frente, lá no gabinete do pastor, e dizer, pastor, eu me prostituo? A gente não consegue lidar com a questão da homossexualidade. A igreja é cheia de enfermidades, igualzinho o mundo. Não se engane, igreja é feita de pessoas. Igreja é feita de pessoas. E onde tem gente tem enfermidade. Ora, se eu não consigo ouvir, fulano é homossexual porque eu morro, então, queridos, você não vai ouvir que tem gente que tem dentro da igreja, que procura essas mulheres, porque essas mulheres vão fazer um sexo que às vezes a esposa dele não faz. Aliás, é para a gente refletir por que ainda hoje tem tanta prostituição, já que hoje as mulheres estão liberando bastante a questão do sexo, não é verdade?
Vocês já pararam para pensar nisso? Não, né? Eu estava pensando outro dia, é porque simples, é porque lá elas vão satisfazer coisas que uma mulher, vamos dizer assim, comum, não vai satisfazer. Como, por exemplo, imagina alguém que vai para o prostíbulo, e essa eu vou falar porque já saiu na televisão. Lá em Tatinga, tem um bairro, o bairro Jardim Tatinga, em São Paulo, aliás, são em média 1.000 casas de prostituição. E lá não tem só mulheres, tem homossexuais também se prostituindo. Aqui na Vila Mimosa, é o chamado do maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. Né? Os homossexuais, eles podem se prostituir, mas fora. Ali é só mulheres. Então, você vai na Quinta da Boa Vista, que é um outro local que a gente também vai, e para evangelizar, falar do amor de Deus. E aí, lá você vai encontrar mais homossexuais fazendo vamos dizer, se prostituindo, vendendo o corpo, do que na Vila Mimosa. Você pode encontrar alguém lá, mas não porque está se prostituindo. Essas pessoas que estão na rua, elas não estão ali sozinhas. Elas estão pagando para poder ficarem ali. Elas são extorquidas também. Elas têm alguém onde ela paga também. Ok? Eu não sei se você já ouviu falar que o dia 2 de junho é o Dia Internacional da pessoa que se prostitui, dia da prostituição, dia da prostituta. Já ouviu falar nisso? Não, nunca ouviram falar? Então, o Jean Willis, nosso nobre escolhido pelo povo, de forma assim muito, muito democrática, né? E ele quer instituir no Brasil também o dia da prostituta, né? E o dia da prostituição. Eu até entendo. Por que eu entendo certas coisas? O dia 2 de junho de 1975 lembra a história de 150 mulheres que se prostituíam, que foram acuadas pela polícia na cidade de Lyon, na França, porque elas estavam fazendo greve. Pensa bem, 150 mulheres que se prostituíam estavam fazendo greve. Incomodou tanto que a polícia correu atrás delas e elas foram para dentro de uma igreja para poder serem acolhidas. Tenho quase certeza que foi a igreja católica. Se fosse na igreja dos crentes, os crentes não sei se dariam conta. Sinceramente. Às vezes a gente se escandaliza com uma coisa preta aqui atrás, essa cortina preta, né? Imagina, parece um bar. Deus me livre. A gente se vê um negócio desse aqui, morre do coração, infarta. Não? Só Jesus Cristo, como se uma cor influenciasse tanto. Cara, quando uma cor influenciar a mim, pode enterrar que eu já morri. Ou então, me bota no hospício porque eu sou louco. Porque a cor é vermelha ou preta, aí vai mudar a minha, sabe, a minha santidade. Só a graça de Deus. E essas mulheres correm por quê? E por que essas mulheres fazem greve? E por que faz sucesso essa greve? Como assim? Quem é casado aqui? Mulheres, quem são casadas? Então, você às vezes faz uma grevezinha. Faça mais isso não, que isso não é de Deus não, viu? Né, meninos? Vocês são casados. Faz uma grevezinha de sexo, os caras até cedem, dá até um carro, né? Para você. Nem que seja um Palio 147, né? Mas dá. Mas pensa aí, nunca na história do mundo ia imaginar que mulheres fazendo greve de sexo, mulheres que se prostituíam, ia dar tão certo. Por que essas mulheres fazem isso? Por quê? Alguém chuta? Porque nessa época, mulheres que se prostituíam, elas eram espancadas pelos seus clientes, eles não pagavam, elas eram mortas, elas tinham braços, pernas amputadas, elas sumiam. E as amigas, também que se prostituíam, começavam a ir na delegacia saber cadê os corpos, cadê as pessoas que foram, né? Que foram dar queixa. E também apanhava, para calar a boca. Deu para entender por que elas faziam greve? Não é que elas queriam aumentar o preço do programa, não. É porque elas queriam parar de ver as amigas sendo mortas. Elas sabiam que em breve poderia ser uma delas. Você sabe o que a gente faz com as pessoas? A gente mata para calar essas pessoas. Quem já ouviu falar de um filme chamado Desejo Assassino?
The Monster. Quem fez esse filme como protagonista foi Charlize Theron, se eu não me engano o nome da atriz. Ela teve que engordar. Ela ficou muito parecida com a Aileen. É a história verídica de uma mulher que o pai é psicopata, que a mãe é viciada em drogas, que ela perde a mãe cedo, vai morar com os avós. Essa mulher, ela passa por abusos sexuais. Não se fala que o avô abusava, mas o avô era alcoólatra. Mas o irmão dela abusava a ponto de, aos 14 anos, ela engravidar do irmão. E aí, essa mulher, ela é obrigada a dar o bebê no hospital e ela surta. Ela sai de casa depois disso, porque ela não aguentava mais. E na rua ela começa a se prostituir. Um dia ela conhece uma mulher, coisa que ela nunca na vida imaginou que iria fazer. E ela passa a conviver com mulheres. Um dia ela marca com uma mulher, Shelby. Shelby, ela era uma... Olha só que loucura essa história, verídica. Shelby era uma menina que tinha chegado naquela cidade porque os pais tinham tirado ela de dentro de casa e mandado para casa dos tios para curar a homossexualidade dela. Ela encontra a Shelby num bar. E aí elas se relacionam e um dia elas se encontram para poder ir embora. Aileen, ela saiu com mais um cliente e esse cliente espancou ela numa situação que ela não tinha nem como se arrastar para encontrar Shelby. Shelby vai embora achando que ela tinha abandonado. Aileen, ela sofre não só a dor física, mas toda uma história de dor, e aí ela sai matando os homens. Ela se prostitui com caminhoneiros, e no mínimo se tem notícia que ela matou 6. Essa mulher é presa, e ela é condenada à morte. E ela pede a condenação. Ela diz, não me deixem sair daqui. Porque se sair, eu vou continuar matando. Não me deixem sair daqui. Não me deixem solta. A minha vida não tem sentido. Estados Unidos mata ela. Se eu não me engano, ela morreu não sei se foi injeção letal ou se foi cadeira elétrica. Mas matou. Será que a gente também não está deixando um pouquinho as pessoas irem para a cadeira elétrica? Ela tinha 14 anos de idade, quando ela engravidou do próprio irmão. A comunidade inteira dessa cidade pequena onde ela morava cometia bullying contra essa menina. Aí eu pergunto assim, Estados Unidos é um país que tem tantos cristãos, onde é que estavam os cristãos? Que não viram, que não acolheram. Ou faziam também questão de cometer bullying contra ela? O que é que nós estamos fazendo com as pessoas? Empurrando ela para a prostituição? Dando a ela a certeza que o diabo tem razão, de que ela não é nada, desculpa, uma bosta, que merece ser prostituída mesmo. Boa parte das pessoas, segundo os estudos que se prostituem, né? Elas são fruto de um estupro. A gente dá glória a Deus quando a gente sabe, né, minha amiga, que existem meninas que foram estupradas e não foram para a prostituição. Mas talvez é porque elas tiveram um acolhimento. Talvez porque elas tiveram uma referência. Mas e nós? O que nós temos sido para essas meninas? O que nós temos sido para as pessoas que estão à nossa volta? Aliás, para quem está sentado do nosso lado. Olha para quem está sentado do seu lado aí. Acorda ele para começar. Ele parece que está tão bem, não parece? Não parece? Está bonito, está cheiroso. Não parece? Não parece que ele está bacana? Desculpa, essa pessoa, talvez na cabeça dela, ou dele, dessa jovem, ou deste jovem, já pensou em se prostituir, por achar que não é nada. Não se engane. Não se engane. Eu não estou nem falando só de quem está lá fora, eu estou falando da gente salvar nossas vidas aqui. Com pessoas que estão do nosso lado e a gente não vê. A gente não está vendo. E quando a gente vai perceber, a pessoa já está fora. Às vezes esperando só um pezinho. O que é que eu e você, o que é que nós estamos fazendo para que realidades sejam mudadas? A gente fala assim, diz que o 100. Diz que é 180, diz que é a polícia.
Você sabia que o tráfico de mulheres hoje fica páreo duro, assim, ó, com o tráfico de armas? O primeiro número de tráfico, em primeiro lugar, são as drogas. Em segundo, em terceiro, é armas ou mulheres. Você fala assim, nossa, isso não acontece não. Não acontece aonde? Não acontece aonde? Você vira para o lado, tem prostituição. O problema é que a gente finge que não está vendo as coisas. O problema é que a gente não dá conta de enxergar essa realidade que está muito, mas muito patente em nossa cara, que é esfregado todos os dias e a gente finge que não está vendo. Sabe o que a gente faz? A gente vai para o Facebook e reclama simplesmente. Por que Jean Willis está querendo dar direitos para essas mulheres? Que absurdo! Eu vejo isso todos os dias no Facebook. Não é verdade? A gente faz isso. A gente condena Jean Willis. Mas espera aí. Se alguém que está de fora for olhar para a gente, eu pergunto para você, ele está dizendo incorretamente que está dando dignidade para essas mulheres. Mas eu pergunto, e a gente está fazendo o quê? Só condenando? É só isso? Lá na Bíblia tem escrito que quem se prostitui não vai para o céu. Lá na Bíblia tem escrito que quem vive a homossexualidade não vai para o céu. Mas esse não é o anúncio. Amém? O que a gente tem que pregar? O Evangelho. E o que é Evangelho? Boas novas. Eu pergunto para você, o que há de bom e de novo em repetir para as pessoas que elas vão para o inferno? O mundo está cheio. O mundo está farto. As pessoas precisam acreditarem que há um céu que nos espera. Porque nós não estamos dando sinais de que esse céu é bom. A gente não curte esse céu aqui agora. Porque Jerusalém Celestial não desceu ainda. Ele não habita, Jerusalém Celestial não habita dentro de mim. E eu não habito na cidade santa. Porque minha vida não é de santidade. Minha vida é uma fachada. E todo mundo que olha e vê está cansado de ouvir crente falar de inferno. A igreja tem vivido mais porque o diabo existe e por causa do inferno. O céu é chato. Não tem cerveja, não tem mulher nua, não tem prostituição. Quantos aqui nasceram no Evangelho? Maravilhoso. Tenho inveja de você. Dizem por aí que é inveja santa. Eu detesto essa palavra, mas as pessoas olham para mim, olham para a minha vida e falam assim, mas por que você faz esse trabalho? Você veio da prostituição? Por que Deus coloca no seu coração? Não, eu não vim da prostituição vendendo o meu corpo. Mas eu vim do lesbianismo, eu vim do alcoolismo e eu vim das drogas. Eu fui abusada na infância. Eu cresci com a sensação de que eu era extremamente sozinha. Eu cresci com a sensação de abandono. E até ontem a maneira de falar, na minha cabeça eu era sozinha. Porque o meu tio, ele abusava de mim num quarto que tinha uma porta que dava para a cozinha onde minha mãe estava lavando louça. O meu pai estava na casa das outras mulheres, não estou falando mal do meu pai, não. A cultura do meu pai, não, muçulmano não, ele era baiano mesmo, tá? A cultura do meu pai, foi isso que ele aprendeu, e ele vivia aquilo que ele aprendeu. E meu pai sempre dizia para minha mãe que não queria o meu tio em casa, mas era o único parente dela que frequentava a nossa casa. Ele era alcoólatra, viciado em drogas. Então, quando ele chegava sujo, o que minha mãe fazia? Acolhia. E aí, enquanto ele tomava banho, comia, ele acolhia, minha mãe estava lavando louça, ele estava me abusando sexualmente no quarto. Eu cresci com a sensação de abandono. Eu tive muita dificuldade em acreditar em Deus. Até quando meus filhos eram pequenos, e hoje eu sou avó da Aimee, que tem 2 anos e meio, eu lembro que meus filhos tinham 5, 7 anos, sei lá. Um tinha 5, o outro tinha 7 anos, 2 anos e meio de diferença. Eu lembro que eu tinha tanta dor dentro de mim, eu tinha rombos tão grandes dentro de mim, que eu, já cristã, eu estendendo roupa, e um dia eu falei para Deus, o Senhor abusa mais de mim do que meu tio me abusou. O
o senhor é tão abusador quanto meu tio. Porque eu me sentia só. Porque me falaram de um Deus que ia resolver toda a minha vida. Só não me falaram que Deus ia resolver minha vida através das pessoas. Porque Deus chega quando você chega, querido. Sabe que ninguém fala isso pra gente, né? Aí a gente toca uma trombeta de condenação o tempo inteiro. Mas Jesus, ele falou, eu vou aos céus e vou preparar lugar. Neste céu e nessas casas há muita morada. Eu não estou mentindo, não. Se não fosse isso, eu não ia dizer a vocês. Que tipo de lugar a gente fala e apresenta através das nossas vidas? A morada de Deus. O crente não acredita nisso, gente. A gente só não quer ir para o inferno. As igrejas hoje estão cheias de pessoas completamente vazias, que não conhecem Deus e acham que Jesus é a solução. Jesus não é a solução, Ele é caminho. Amém, queridos? Te enganaram, te falaram uma mensagem que não existe. E tem mais uma, tá? Você não é princesinha, não. E você não é o príncipezinho de papai. Papai te chamou para entrar numa guerra, meu filho. E não tem glamour, não. O bagulho é doido. Alguém te disse que você era princesinha? Acabou, você passou dos 7 anos. Tira aquela coroinha que vem aqui em cima e acorda para a vida, filha. Está pensando o quê? O bagulho é doido. É bom a gente estar aqui. Mas no dia que você sair, aí você vai saber o que é bom. No dia que você sair dessas 4 paredes. Sabe? Você sentiu o fedor do pecado de perto. Aí você vai deixar dessa frescura de que não tiver uma roupinha bacana para ir para a igreja, não tiver um tênisinho legal, um boné bacana, essas porcariadas todas vai passar. Porque Jesus falou que é uma bolsa só, que é uma roupa só. Mas a gente está brincando de ser crente, a gente quer carrão, a gente quer morar bem. Eu moro lá na Tijuca, não é que eu more bem não, mas eu moro em Nova Iguaçu, lá no centro de Nova Iguaçu. Teve uma amiga dos Estados Unidos que falou, credo, Nova Iguaçu? Nossa, decaiu, não, eu falei, decaiu nada, eu estou subindo. Quanto menos, se é que isso é menos, é o lugar que tem um cheiro de gente, sabe? Tijuca você não sente nem cheiro de gente. Tem vezes que você passa, as pessoas nem cumprimentam. Às vezes é bom estar dentro da Vila Mimosa, que quando eu chego ali naquele lugar, tem mulher que está sentada, chega, elas fazem assim com as perninhas, ó. A Rai chegou, porque eu dou um cheiro nelas, eu dou um abraço nelas. Eu não importa como elas estão, não importa. Eu não olho para o corpo delas. Eu olho com o filtro que Jesus fez passar no olho da irmã que me olhou um dia e falou assim, uma moça não anda assim. Estava com uma camisa assim, igual a sua. Camisa manga comprida, na manga curta na época, chama social manga curta. E aí o que aconteceu? Aconteceu que meu tempo já foi. Mas aquela mulher extremamente tímida, membro da igreja Assembleia de Deus, dona Zelita, chegou diante de mim e disse assim, uma moça não anda assim. Eu era muito doida, velho. E quando ela falou isso, eu fiquei tão chateada, e eu disse, eu vou na sua igreja. Eu vou na sua igreja. Eu estava doidona. E ela botou a mão para fechar a minha camisa e me chamou de moça. Imagina aí você, meu irmão, com esse barbão aí, alguém te botar a mão na sua camisa e uma moça não anda assim. Foi assim que eu me senti, velho. Eu não dei risada, não disfarcei, não. Eu fiquei com muito ódio daquela coroa. E aí, eu fui na igreja dela, só que no dia eu estava completamente drogada. Igreja Assembleia de Deus. Inclusive, a gente veio agora de uma igreja Assembleia de Deus, né? Chegou lá, irmão, aquele tempo que a Assembleia de Deus usava 30 saias, 200, entendeu? Coisa chapa quente mesmo. E eu precisava dessa época. Couro comia, eu comprei 2 saias, eu me senti um gay. E eu vou para a igreja com aquela saia, porque eu tinha que comprar, eu queria, sabe que eu ia me vingar daquela crente? Porque eu não posso bater de frente com terceira idade. Lá em casa, eu bater de frente com terceira idade, o bagulho ficava doido, meu irmão. E aí, essa senhora, eu falei, eu vou na sua igreja, tal dia, 27 de março de 1988. Eu vou para a igreja dela, e quando chega lá, eu estava drogadaça. Era maconha, cheirinho da Loló, Optalidon, Fiorina, não anota não, hein? Reativan,
essa zorra toda, entendeu? E aí vai eu para a igreja completamente drogada. Um dia eu conto essa história direito, que eu tinha tentado de deixar de usar drogas, tinha um mês. Nesse dia eu sofri um dano tão grande que eu me droguei e fui para a igreja, porque eu tinha dito para ela que ia. Eu era tão muito doida que eu cheguei em casa e eu falei assim, ó, eu vou chorar quando eu voltar. E aí botei aquela saia, um gaysão, e aí vai eu para a igreja. Macho com força de saia. Quando eu chego lá, a gente sentou numa igreja, meu Deus, um pedacinho, não tinha piso nem nada. Aquela mulher começou a orar assim. Já viu pentecostal tímido, velho? Nunca vi. E aí ela começou assim. Eu falei, pô, a irmã é muito doida aí, ó. Quando eu olhei, um monte de gente chegou, aquela igreja pequenininha, glória a Deus, aleluia. Eu falei, só tem muito doido aqui. E eu fui gostando daquilo. E eu senti em casa. O problema foi o pastor me tirar da igreja. Porque eu não queria mais voltar para minha casa. E aí não tem como eu viver a vida que eu vivi sem acolhimento necessário. Não é que minha mãe e meu pai não tinham amor por mim, não. É porque naquela época era muito difícil de passar amor, abraçar ainda, né? A gente tem dificuldades de abraçar as pessoas. Acolha. Ame. Essa é a maior prevenção. A maior prevenção que se pode ter ao pecado, à prostituição. Porque muitas dessas mulheres vão procurar preencher os seus vazios. Muitas vão tentar reunir seus fragmentos. Você lembra que antigamente a gente dizia assim, eu estou um caco. Lembra disso? Hoje em dia a gente fala, eu estou um pó. Você sabe o que acontece com o pó quando o vento vem? Você é esmigalhado, esbagaçado, pluralizado, jogado na vida e você não sabe. Até tenta. Você se maquia igual aos outros, bota um cabelo igual aos outros, veste uma roupa igual aos outros, para tentar ter a sensação de reunião e pertença. Mas não tem. Se para você que é ser crente é difícil, para você que nasceu no Evangelho, talvez, nossa, a história dessa raia é muito doida. Deus é tremendo, Deus é doido também, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Mas o milagre de Deus foi ter me tirado do inferno. O milagre de Deus na sua vida, crente, foi não ter te permitido passar por lá. Você pode dizer glória a Deus? Se você não viveu a vida que eu vivi, meu irmão, você não foi marcado por essas coisas, nunca. Diga assim, eu nunca tive uma grande aventura, porque a maior aventura da sua vida você vive, é se manter diante da presença de Deus. Agora, muito maior aventura você quer provar? Traga pessoas que estão lá no inferno, saqueie. Só para finalizar, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu pegava os folhetos, novo convertido é um trem, né? Ô bicho bobo. Tem algum novo convertido? Algum Zé Mané aqui? Ali tem. Nossa. Tudo é lindo, é flores, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. A gente quer converter todo mundo, quer dar folheto. Na minha época é folheto, né? E agora a gente traz na igreja. Aí eu lembro que eu queria, e eu ia nos bares, eu entregava folheto, e tinha um homem lavando um bar. E eu queria que o cara pegasse o folheto na mão, porque eu era assembleana. Eu sou batista, né? Furreco. Fazer o quê? O máximo de línguas estranhas que eu falo é Rita lava a saia lá na praia. Mais nada. Né? Vocês são safadinhos, né? E aí, aprenderam, né? E eu tô querendo entregar o folheto pro cara. Crente é bicho fofoqueiro. Eu tava falando aqui bonito, difícil, ninguém me deu atenção. Um dormiu, outro roncou, agora teve até palma. Eu falo besteira, o povo aplaude. Vá catar coquinho. E aí, olha só o que aconteceu. O homem falou, deixa esse folheto em cima que depois eu pego. Eu falei, não, o senhor tem que parar de fazer as coisas que está fazendo. Pô, tinha 20 aninhos, né? Otária com força, eu tô quase 50. Não, o senhor vai ter que pegar o folheto. Assembleana, Rita lava saia, né? Toda cheia de pentecostal e toda querendo ir lá. E aí, gente, o cara não queria pegar o folheto. Falei 3 vezes, ai meu irmão, eu determino em nome de Jesus. Me achei. E o cara também. Pulou o balcão com vassoura e eu por aqui, ó. Deixei o folheto lá, não deixei. Em cima do balcão e eu vi o folheto voar. Ainda volto para pegar o folheto. Imagina, alguém gastou dinheiro naquele folheto. Depois você me disse que não tem grandes emoções, que ser crente é muito chato.
Como assim? Anda comigo, velho. Tá marcado? Ser índio é fácil. Quero ver você de madrugada lá na Vila Mimosa. Ou então ali na Quinta da Boa Vista. Aquele monte de gay chegando em você, passando a mão. E você, meu Deus. Não, pior não é nada. Quem vai se acha, nossa, ele gostou de mim. Não, seu otário. Ele terminou de levar seu celular e você não viu? Igual um irmão que chegou na delegacia e foi dar queixa, né, de que aconteceu. Não, mas foi no calor da emoção. Que emoção? Na evangelização, falar, Só trabalha comigo gente doida. Só maluco. A melhorzinha é a Alessandra, né? A normal, ela vem assim, mais arrumada que a palestreira, né? Se você desejar conhecer o nosso trabalho, eu estou vindo morar aqui no centro de Nova Iguaçu e a gente está montando uma escola, um treinamento para pessoas que gostam de trabalhar em tribos urbanas, em missões urbanas. Gosta de evangelizar emo, gosta de evangelizar mulher que se prostitui, gosta de evangelizar skatista, gosta de evangelizar tatuado, que gosta de rap, que gosta de hip hop, que gosta de dançar break. O bagulho vai ficar doido aqui. Nova Iguaçu vai tremer, viu? Então, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus fale ao coração de vocês aquilo que eu não falei. Minha palestra é completamente diferente. Quem viu? Cadê o Tiago? Está tudo cego aqui, eu estou às cegas. Completamente diferente do que eu falei lá, amém, querido? Mas o Espírito de Deus, ele fala aquilo que ele quer. E eu quero muito que você fique de pé, feche seus olhos, vamos orar. Deus falou ao seu coração? Se ele falou realmente ao seu coração e se ele te desafiou, posso ter mais 5 minutos ainda? Cara de pau, né? 5 minutos, amém? Amém. Mais 5 minutos, amém? Amém. Certeza que mais 5 minutos, amém? 15 minutos, bem, brincadeira. Sai do seu lugar. Se Deus falou ao seu coração, se Deus disse assim, não é você missionário sem vergonha, é você mesmo. Aí o que tem vergonha também, é com você mesmo que Deus. Se Deus falou com você, eu gostaria, porque foi tão bom vir aqui quando a Sâmia, né, estava aqui pulando, alegre, com força, né. Eu falei, essa hora é boa, eu quero ver agora. Que Deus te chama na chincha e fala, vem filho amado. E vou dizer uma coisa, eu poderia ter marcado, sabe com quem? Com o pessoal da música. Mas o pior não é nada, aí vai um, tá vendo? Cara, a gente está acostumado a ter emoção pela música. Eu imagino Deus chamando Abraão, ser tu uma bênção. Abraão. Né? Aí vem os clarins. Abraão, Senhor, só mais uma clarinetada aí eu vou. Pode tocar, meu irmão, a gente deixa. Queridos, o chamado de Deus não tem a ver com coisas, emoções apenas. Não tem a ver com uma palavra que a gente, legal, gente boa, maloqueira, pá. Não é isso. É o chamado, é desafio, pronto para ser morto. Pronto para ver coisa que a gente às vezes não consegue dormir direito. Aí você diz assim, não, mas eu queria sair, se o negócio não fosse tão pesado. Querido, não é você que vai fazer. Não seja leviano em achar que é você que vai fazer. Não seja leviano em achar que você vai ser capaz. Quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está aí agora, aí no banco, achando assim, eu sou tão frágilzinho. Samuel, eu te dou um couro. Noé tinha 600 anos, filho. E começou a construir a arca. Se você se acha frágil, mas diz assim, Senhor, eu queria muito. Eu quero que você saia do seu lugar. Você falou aí, eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou incompetente, eu não consigo nem ver mulher nua, nem vestida na minha frente. Os irmãos, quando passa, cara, Deus te capacita. Não é você. Você acha que eu gosto de ir para Vila Mimosa? Você acha mesmo? Eu sou mulher do pensar. Eu gosto de ficar no meu blog, Sexualidade em Movimento. Não é em movimento não, tá? E movimento. É ruim andar naquele lugar. E às vezes eu falo para Deus, Deus, tanto lugar bacana, eu estudo tanto, né?
Estou aí atrás do meu mestrado. Pô, sou uma mulher que pensa, você parar, bater um papo comigo, filosófico, até de madrugada. Mas por que eu vou para lá falar com aquelas mulheres? Deus não está preocupado com as filosofias não da gente, não. Ele fala assim, eu nunca vou te deixar crescer, hein? Você não vai ser arrogante. Você não vai ser. Você não pode ser. Você é servo, velho. Esquece essa coisa. Ai, filhinho de paiinho do céu. Ele é teu pai, mas ele é teu Senhor. Isso a gente não pode esquecer. Minha identidade não é de filha, não. Filha é um bicho muito sem vergonha, muito largado. Servo. Tem nada a ver com o que você pensa, nem com o que você acha, nem com as suas ideias que você criou, nem com os seus conceitos. Dane-se seus conceitos. Aqui é o conceito de Deus. Amém? E querido, você é o conceito de Deus. Deu para entender? Você é o conceito de Deus. É o que Ele tem de mais refinado aqui nessa terra para poder trabalhar. Vou falar uma coisa assim meio louca, mas Deus precisa da gente. Porque o mundo precisa, Ele está vendo o mundo aí caindo. Eu queria que nunca mais você olhasse para uma mulher que se prostitui, para um homossexual, nem para qualquer outra pessoa, mulheres seminuas, nuas, mesmo dentro da igreja. Acolha, ame. Porque muitas vezes essas pessoas estão a um ponto, um passo de se prostituir. Não se engane. Eu conheci mulheres que saíram da igreja, piraram o cabeção, porque foram traídas pelo marido, se prostituía de graça com a rua inteira, com o bairro inteiro, com a cidade inteira, e hoje é foragida do bairro. Por quê? Uma pessoa que estava acima do bem e do mal, ninguém dizia. Somos frágeis, somos fracos, extremamente. E eu sei que essa pelancada que veio aqui na frente são os mais fracos aqui dessa igreja. E é por isso que Deus te chamou. Foi por isso, não é porque você é forte, não é porque você é fraco. Você pode ser grande, você pode ser cabra-homem, macho. Você pode dar nó em pingo d'água. Mas diante de Deus você vai ser fraquinho para Ele entrar e Ele ser a sua força. Não vai ser você, meu brother. Entendeu? Então esquece sua capacitação, esquece tudo. É o Espírito Santo. Ele entra assim com providência e vai. Amém? Obrigado, Deus, porque me dá o privilégio e a honra de estar aqui com esses jovens. Que delícia, Pai, estar junto da juventude. Que privilégio, que honra estar sentindo, Senhor, a Tua presença, a Tua glória. Eu sei que esses jovens, Senhor, eles são frágeis. Eu sei que o mundo tenta-os de várias formas. É duro, Pai, andar no meio dessa sociedade onde as questões sexuais estão assim, nos confrontando o tempo todo e dizendo assim, tá vendo, crente, não vale a pena, tá todo mundo se prostituindo, tá todo mundo numa situação, numa condição terrível. Talvez até você já viu coisas sobre a sua liderança e você até já pensou em desistir por causa disso. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui: quem não desiste de você é Deus. E Ele quer te dar um renovo, Ele quer me dar um renovo. E todas as vezes que eu venho para a igreja, para um lugar falar, ele dá um soco no meu estômago e fala, tá vendo o que eu estou te falando? Não tem como ficar mais ou menos. Não tem como ser medíocre, sabe? Ou você vai, querido. E dessa vez vai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nos traz aqui, porque nos reúne com louvores lindos, com mulheres e homens animados, querendo a Tua presença, gastando suas vidas, Senhor, em preencher-se neste dia, ó Pai, buscando a Tua unção, ó Deus, buscando uma palavra que venha contra o coração, sendo confrontada, Senhor, ó Deus, tentando buscar nesse mundo podre, ó Deus, a razão de viver, quando na verdade, ó Pai, é na podridão que vamos saquear, Senhor, essas pessoas. Senhor, nos dá a capacitação do Seu Santo Espírito, nos dá forças para vencer, nos anima, Senhor, nos dá encorajamento, nos sacode, nos motiva, se revela, se mostra, Senhor, trabalha de forma poderosa, Senhor. Ó Deus, que isso não seja uma animação, que isso não seja uma emoção, mas que seja uma aventura eterna para a glória do Teu nome.
Que seja, Senhor, um dobrado do Teu Santo Espírito. Que seja a alegria, Senhor, de Te servir em espírito e em verdade, ó Pai. Deus, eu Te peço uma bênção especial na vida de cada um deles. E nessa hora, Senhor, eu vejo o Teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor me dá visão para ver, Deus. O Senhor colocando algo no coração de cada um deles. Se eu não soubesse disso, eu não falaria, o Senhor sabe. E o Senhor colocando algo novo no coração, ó Deus, com suas próprias mãos. E dando algo novo, ó Pai. Eu creio em nome de Jesus. Senhor, eu quero muito estar com alguns desses jovens. Eu quero muitos, ó Deus, muito, 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 muito. Que eles entendam um pouco daquilo que a gente faz. Daquilo que o Senhor fazia quando andava com aquelas mulheres, quando falava do Teu amor para aqueles homens, para aquelas pessoas que eram rejeitadas e discriminadas pela sociedade, aquelas mulheres, aqueles homens que o Senhor acolhia. O Senhor não deixava ninguém, ó Deus, passar batido para ser morto. Mas o Senhor disse que a Tua palavra, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E todos já sabem disso. Nos ensina a entender que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. É tão abundante essa vida, ó Deus, que queremos transbordar. E que as pessoas também possam usufruir dessa bênção que há em nossas vidas. Ó Deus, capacita o Senhor a nossas vidas. Em nome de Jesus. Nos dá um coração novo, vida nova. Todos os dias precisamos disso, Senhor. Ó Deus, toca agora nos Teus servos, Senhor, e purifica, meu Pai. Purifica em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que o Senhor está purificando. Eu creio que o Senhor está lavando. Eu creio que o Senhor está restaurando. Que o Senhor está transformando. Eu creio que o Senhor está mudando histórias para que outras vidas sejam reescritas através dessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus os leve em paz. Cadê os meus contatos? Senão eu vou ficar aqui até amanhã de manhã falando. Não tem o louvor. É ali. Você pode pegar esse contato, dar uma fotografada e depois pega com os irmãos. Quem tem que pegar a palavra pode vir, senão eu vou ficando aqui, viu? É aqui, é você. Glória a Jesus. Amém. Ore por nós. Ore por esse trabalho. Ore pelo nosso blog. Ele atinge o mundo inteiro, queridos. E a gente tem ajudado pessoas que estão no vício da pornografia, da prostituição. Deus tem feito coisas maravilhosas. Foi. Amém? Foi. Amém, meu povo? Fica todo quietinho assim, né?